por aí vai. Então essa é a nossa primeira aula do nosso módulo 1. Então vamos lá, esse é o nosso plano de trabalho. Essa aula onde eu vou trazer alguns conceitos básicos referentes a comandos de controle, criação de variáveis, operações com essas variáveis, operações básicas, operadores aritméticos e operadores relacionais. Então, um contato inicial também com matrizes. Na aula 2, nós vamos estar trabalhando com vetores e matrizes. Aula 3, scripts e funções básicas. Aula 4, estatística, que são algumas funções estatísticas que estão presentes aqui no programa. E aulas 5 e 6, estruturas de controle. Então, vamos lá. Introdução ao Octave, que é o que tem para hoje. O que é o Octave? Criação de variáveis, algumas operações, matrizes e operadores, por fim. Então, o Octave é uma linguagem de alto nível, que ele acaba sendo muito útil para a realização do cálculo numérico. E ele tem uma estrutura simples, né? Para quem está tendo um contato inicial com programação, ele acaba sendo muito amigável, né? Porque a estrutura de digitar informações e trabalhar com matrizes e tal é bem simples. Ele é bem parecido com o MATLAB. Então, muitos comandos, muitos scripts que são compatíveis com o MATLAB, eles rodam aqui também no Octave. Não todos, tem muitos que também não são compatíveis. Nem tudo é compatível, né? E aí ele é uma opção gratuita, né? O MATLAB ele acaba sendo um software pago. E o Octave não, ele é gratuito, é open source. Dá para ter acesso ao código-fonte do Octave também. E aí a gente vai estar utilizando o Octave hoje no GUI, que é a Graphical User Interface, que é a interface gráfica para o usuário, mas também é possível utilizar via terminal, né? Que é o CLI, Command Line Interface. Que são alguns exemplos de gráficos, né? Então, à minha esquerda tem um gráfico em 3D, à minha direita tem um gráfico em 2D. São exemplos de gráficos que a gente consegue estar fazendo aqui, criando, salvando, utilizando para, sei lá, TCCs, para artigos, para materiais didáticos, inúmeras finalidades. Então, qual é a motivação de criação? Ele foi criado por John Eaton. Esse nome Octave ele surge em homenagem a um dos professores do John. E a ideia é que ele fosse um complemento a um livro que trabalha com reatores nucleares, né? Que é um livro de James Rawlins e John Eckert. A ideia é que ele surgiu justamente como um complemento para os estudantes e um software que conseguisse fazer alguns cálculos, mas que fosse gratuito e que fosse acessível, né? Então, ele acabou evoluindo, né, ficando mais robusto. E hoje em dia, para quem que ele é indicado? Para estudantes e autodidatas que estejam aprendendo matemática computacional, para engenheiros, físicos, químicos, matemáticos e qualquer pessoa que precise realizar operações complexas com matrizes e resolver problemas numéricos. Então ela é considerada uma linguagem de alto nível. Uma linguagem de alto nível é uma linguagem que se aproxima mais da forma com que a gente pensa, da forma com que a gente escreve equações e tal. Então se, por exemplo, quiser fazer uma operação de A vezes B, esse aqui é só um exemplo que eu estou colocando. Posso colocar A asterisco B, por exemplo. Então é bem direto, né, da forma de a gente escrever algumas operações. E o cálculo numérico é um ramo da matemática que a gente consegue utilizar algoritmos para resolver problemas numéricos através de algumas aproximações. Então, eu posso utilizar o Octave, por exemplo, para resolver sistemas de equações, encontrar raízes de funções, calcular integrais e derivadas, processar sinais e imagens, processar áudio, fazer o processamento também de vídeo, dá para fazer aqui. Posso resolver EDOs e EDPs também por aqui. EDOs, né, equações diferenciais ordinárias, resolver equações diferenciais parciais, para a gente fazer por aqui também. E eu trouxe um exemplo bem inicial aqui de questão de processamento de imagem. Então eu posso carregar uma imagem e posso mexer nas cores dessa imagem, por exemplo. Posso mexer no desfoque, rotacionar a imagem, deixar ela em negativo, dividir ela em canais de cor, né? Que eu tenho vermelho, verde e azul, que é o RGB, né? E quando eu carrego uma imagem no Octave, é isso aqui que ele vai ler. Então ele vai ler isso aqui. Aqui nesse caso eu transformei a imagem em tons de cinza. Então a escala de tons de cinza ela varia de 0 a 255. Então quando eu carrego a imagem, ela se torna uma matriz. E cada elemento dessa matriz
vai estar armazenando um certo valor numérico. Para esse caso em si, vai ser para uma intensidade cinza. Então, por exemplo, essa primeira linha, primeira coluna, 59. Então, você faz justamente uma intensidade cinza que varia 0 a 255. Para esse exemplo sim. Então, como ele é um software que tem uma comunidade ativa, é possível participar dessa comunidade, respondendo perguntas, corrigindo bugs do Octave, né, mandando sugestões, até escrever pacotes. E para acessar, eu vou deixar o link aqui da página do Octave, para quem tiver interesse. E para estar contribuindo com a comunidade, né, fazendo a comunidade crescer ainda mais. E por aí vai. Então agora a gente vai estar mexendo um pouquinho, né, digitando alguns comandos e tal, para a parte mais prática. Então eu vou só deixar isso aqui em segundo plano. Vou deixar em um cantinho aqui, E eu vou estar chamando o terminal. E tá até aqui, eu posso digitar simplesmente Octave, dois tracinhos, guidon enter. Ele vai abrir para mim o Octave aqui. Então, estamos aqui na tela do Octave. O que a gente tem de informação? Inicialmente aqui eu tenho a janela de comandos. Então aqui eu vou estar digitando alguns comandos para o que eu precisar fazer, que seja uma operação rápida, eu digito aqui na janela de comandos. Tenho também o navegador de arquivos, o ambiente de trabalho. Aqui no ambiente de trabalho as minhas variáveis vão ficar sendo salvas aqui. Histórico de comandos, eu já estava digitando algumas coisinhas aqui. A documentação do Octave. Então vou ter algumas informações aqui referentes a ele. O editor de variáveis, né? E o editor. O editor ele vai ser muito útil para quando eu estiver escrevendo um código, talvez às vezes um código extenso ou não tão extenso, e eu precise armazenar essas informações. Então eu monto meu código aqui. E toda vez que eu precisar acessar o código, por exemplo, na minha iniciação científica, né, eu utilizei o Octave para fazer processamento de imagem. Então, eu tinha um vídeo, um certo diretório, o Octave carregava esse vídeo analisando quadro a quadro, né? Então, eu analisando cada imagem daquele vídeo. Então, eu salvava o código, né, e depois eu só ia alterando esse código, fazendo algumas modificações e tal. E por aí vai. Então vamos lá, né? Começar a mexer um pouquinho aqui, digitar algumas coisas, começar a brincar um pouco, né? Então, aí, vamos começar inicialmente digitando um Hello World aqui. Para fazer isso, tem algumas. Eu posso ser bem mais direto, eu posso pegar um caminho um pouco longo, nem tão longo assim. Então eu posso criar uma variável e armazenar minha string, que é armazenar o meu texto. Posso dizer que D recebe, quando eu uso esse sinal de igual, estou dizendo que D recebe alguma informação. Uma variável, no geral, ela recebe algum tipo de informação. D recebe Hello World. Calma aí, tá errado isso aqui. Pronto. Ele já apareceu pra mim aqui. Se eu quisesse que não aparecesse, eu colocava só... É porque aqui vai aparecer de qualquer forma, né? Não vai aparecer. Quando eu coloco ponto e vírgula, a informação ela é salva no meu computador, mas ela não aparece pra mim. Então, posso colocar um disp, coloco D, e ele já vai exibir pra mim essa informação. E perceba que D ficou salvo como uma variável de classe share. Então essa variável, quando recebe essa classe, é quando eu estou trabalhando com texto, né? Trabalhando com variáveis de texto. Se eu estiver trabalhando com variáveis numéricas, já vai ser um pouco diferente, já vai ser uma classe de ponto flutuante, né? Que vai ser double. Então a gente tem alguns tipos de variáveis, né, que a gente consegue tá mexendo aqui, né? Que é a double, que são números de ponto flutuante, integer, que são números inteiros, logical, que vai armazenar informações referentes a verdadeiro ou falso, e tem a string, que são variáveis de texto. Hoje a gente só vai estar vendo a string e a double, que são muitos tipos de variáveis, né? A gente vai estar vendo isso ao longo do curso. Então, a double ela já é padrão do Octave. Então, se eu quiser criar um número que tenha uma vírgula ou não tenha vírgula, ele vai armazenar como double da mesma forma. Então, 2 y igual a
3.5. Que em vez de a gente estar usando vírgula, a gente vai estar usando ponto. Tá? Dou um Enter. Beleza, armazenou aqui. Perceba que tanto x e y são variáveis de classe double. Mesmo um tendo aqui, ó, um ponto flutuante aqui, evidente, e o outro não, mas ele armazena da mesma forma como sendo double. Então, vamos seguir aqui. Então, para criar variável, vocês perceberam que é bem tranquilo da gente fazer. Eu simplesmente digito a minha variável, coloco igual, né, que é recebe, e digo a informação que ela vai receber. E depois disso eu só dou um Enter. E ela já armazena essa informação, então é bem direto a gente estar fazendo isso. E aí tem algo que é chamado de variáveis de controle. Nada mais são do que comandos que a gente consegue tá alterando essas variáveis, né? Então, eu criei duas variáveis aqui, 3 na verdade, contando com D. E vai que eu preciso apagar a informação de uma variável especificamente ou de apagar a informação de todas as variáveis. Então, posso colocar simplesmente clear. E se eu deixar clear vazio da forma que está aqui, ele vai apagar todas as informações que tem salvas associadas a variáveis na memória da minha máquina. Se eu especificar clear D, der um Enter, ele vai apagar especificamente essa variável. E aí, como é que eu sei que isso é verdade? Eu posso buscar na memória da minha máquina o que está sendo armazenado. E uma vez que eu sei o que está sendo armazenado, eu sei o que sumiu, né? Se forem poucas informações, né? Vai que é uma porrada de informações e depois fica difícil de ver. Mas se são poucas informações, eu consigo ver mais ou menos o que tem aqui. Ou posso simplesmente chamar D, vai dizer que D não foi definido. Ou utilizar who. Who vai me dizer o que tem armazenado aqui. Então só tem x e y. Colocar whos, ele vai me trazer uma visão um pouco mais detalhada dessas variáveis armazenadas. Então, o que ele está dizendo aqui pra gente? Ele está falando o atributo dessa variável, o nome, o comprimento dessa variável, né? O tamanho dessa variável, o tanto de bits que são utilizados para representar essa variável e a classe dela. Então, o atributo, quando o atributo está vazio, isso significa que é uma variável normal, sem nenhum tipo de atributo especial. Aqui é o nome da variável. Aqui é o tamanho dessa variável, então ele ficou armazenado aqui, ele ficou 1 por 1. Isso significa que é uma matriz de uma linha e de uma coluna. Então, as informações que a gente estiver colocando aqui, ele vai estar salvando como matrizes. Bits precisa de 8 bits para fazer essa representação, que é em binário. E a classe, né? Classe double. Então, tem alguns comandos também que... Bom, a gente está vendo os comandos aqui justamente para listar variáveis, dar um detalhamento maior dessas variáveis, apagar informações, colocar clear aqui, ó, colocar who. Não vai me retornar mais nada porque eu já apaguei as minhas variáveis. E tem outros comandos que são interessantes, por exemplo, para navegar no diretório que a gente está presente. Aqui. Se colocar ls, ele vai me remeter a várias informações aqui, ó, referentes a pastas que estão armazenadas nesse diretório. Se eu colocar pwd, ele vai me retornar o caminho desse diretório, que está aberto no meu computador nesse presente momento. Então eu posso estar fazendo o seguinte, eu posso estar navegando entre pastas, posso entrar e sair de pastas, manipular arquivos. Eu posso fazer pelo navegador de arquivos que está aqui na minha lateral. Deixa eu ver aqui. Pelo navegador de arquivos, e eu posso também estar fazendo diretamente aqui pela janela de comandos. Vou colocar ls. Vou colocar cd, que é o comando para a gente estar entrando em alguma pasta aqui. Dou um enter. cd justamente na pasta que eu quero entrar, que é na área de trabalho. Deixa eu ver se está certo isso aqui. Trabalho. Posso listar pedir um ls de novo para saber o que tem por aqui. Eu coloco cd.
curso de teve. E aí, bom, já cheguei na parte que eu quero. Se eu colocar CD 2 pontos, eu posso subir um nível, né? Então posso retornar a pasta que eu estava antes de entrar nessa pasta. Mas como eu quero ficar por aqui mesmo, vou colocar CD constructivo, se colocar um ls, ele vai me listar o que tem aqui. Então, isso aqui que a gente tem. Então tem alguns comandos também que eles são úteis para fazer a limpeza da minha janela de comandos. Um deles é o CLC. Ele faz essa limpeza. A janela de comandos estava cheia de informação. Vou colocar o CD, ele consegue limpar para mim essas informações, tirá-las daqui, né? Então agora eu vou estar fazendo isso aqui, porque eu tenho vários outros. Tem o Home. E tem um atalho do teclado também, que é o Ctrl mais L. Perceba que tanto o CLC, quanto o Home, quanto Ctrl mais L não necessariamente apagam as informações que eu tenho salvas no meu computador. Eles vão servir para apenas fazer uma limpeza visual aqui, né? Então as informações ainda estão salvas aqui, mas elas só não vão ficar mexendo aqui, né? Elas só vão ficar aparecendo aqui para mim. Eu usei esse símbolo de jogo da velha, né? Para fazer um comentário, né? Para só colocar essa informação, mas que ela não necessariamente seja compilada pela minha máquina, né? Quando eu der um enter. E também tem uma curiosidade, né? A gente consegue personalizar essa janela de comandos aqui com as informações que eu quero. Eu tenho, por exemplo, esses dois símbolos aqui, ó. E aí em seguida eu coloco o código. Eu posso mudar isso, colocar aspas simples, e eu posso colocar o símbolo que eu quiser aqui, que ele vai estar mudando. Isso é só mais uma curiosidade, né? Não tem assim, uma utilidade assim, né? Mas é legal, bem legal. Consigo fazer algumas operações também. Vamos dizer que eu quero pegar um número e somar, subtrair, multiplicar, enfim. Posso fazer o seguinte: x é igual a 3 mais 2, e ele faz para mim a soma. Posso fazer um produto, uma divisão, uma diferença, né? Fazer uma subtração, potenciação também, sei lá, é porque aqui vai dar 1, né? Aí se eu quero aplicar um expoente aqui, eu coloco simplesmente o acento circunflexo, né? E coloco aqui o expoente que eu quiser. Sei lá, 23. Ele calcula para mim. Perceba que o que ele retornou para mim? Ele retornou x igual a 1 ponto, né, que a gente lê como vírgula, 1,1921 e mais 16. Esse e mais que se refere justamente à base 10. Então é a mesma coisa de eu ter 10 elevado a 16. É a mesma coisa. Só que aqui ele representa com esse e mais, né, para indicar que o expoente é positivo, né? Então, o que a gente tem? Deixa eu ver. Então agora a gente vai estar vendo esse tratamento inicial com matrizes, né? Só o primeiro contato, porque como o Octave ele salva as informações em formato de matriz, é legal a gente conhecer um pouquinho, né, de como é que esse funcionamento de matriz. Então para eu criar uma matriz acaba sendo bem tranquilo. Eu posso dizer que x é igual a colchete. E aí para separar uma coluna da outra, eu posso colocar uma vírgula. É isso aqui, ó. É ponto e vírgula para separar uma linha da outra. E eu posso colocar simplesmente ou a vírgula igual eu fiz antes, ou simplesmente o espaço vazio que fez a mesma coisa. Eu quero 1, 2, aí 3, ó, só um espaço vazio que ele já gera a minha matriz aqui. E aí eu vou criar outra matriz aqui também. Y igual 3, 4, 7 e 8. Beleza. E aí para fazer operações com essas matrizes, é bem semelhante da forma que a gente estava vendo com aqueles escalares ali em cima.
Então eu posso fazer um produto entre matrizes x e y. Será x dividido para y. Dá para fazer x menos y. Aí a gente consegue estar fazendo isso aqui. Sei lá, x elevado a 2. Para fazer. Posso fazer isso aqui também, ó. Y. Eu coloco um ponto aqui para dizer que vai ser aplicado a cada elemento. E deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. E aí algo interessante que eu posso fazer quando eu quiser trabalhar, por exemplo, com um evento aleatório, né? Digamos assim, o lançamento de uma moeda, que é um evento que tem uma igual probabilidade de cair cara ou coroa, desde que a moeda não tenha nenhum peso associado. Posso estar trabalhando com eventos randômicos, né? Esses eventos aleatórios. E aí tem um comando que eu consigo gerar números aleatórios, que ele vai ser muito útil quando eu estiver aplicando em algum contexto, né, de um evento aleatório. Mas para a gente ir tendo contato, ele é basicamente x igual... Estou atribuindo um valor aqui, né? Nem precisa, eu posso colocar só simplesmente rand. Rand vai gerar um número aleatório entre 0 e 1. Então, rand 1 aqui, eu estou pedindo um único elemento que seja gerado aleatoriamente. Então, toda vez que eu estiver fazendo isso aqui, vai me dar um valor diferente, né? Como é gerado aleatoriamente. E eu posso estar modificando aqui para criar uma matriz. Eu quero uma matriz 4x4, 4 linhas e 4 colunas. Se eu der um Enter, ele vai me retornar isso. Eu posso estar personalizando mais ainda essa matriz. 4 linhas e 3 colunas. Sei lá, 4 linhas e 999 colunas. Ele vai gerando aqui pra mim. Então ele está gerando números que não são inteiros, né? Entre 0 e 1. E aí tem uma variante, né? Que é o Randy. Randy eu posso usar para gerar números aleatórios, só que são números inteiros, e um intervalo que eu esteja definindo aqui, ó. Então vou usar aquela notação de intervalo aqui, né? Eu quero números aleatórios entre 2 e 100. E eu quero que isso seja escrito em uma matriz 2x3. Então tem isso aqui, ó. Números inteiros gerados aleatoriamente dentro de um intervalo que eu defini aqui. E é isso aqui. O Randy, bem parecido com o Randy, sem o i, né? Isso aqui tem essa diferença que a gente consegue mostrar entre os dois. Tá, vamos dizer que eu quero gerar números não necessariamente inteiros dentro de um intervalo que eu já defini. Então, sei lá, eu quero números não necessariamente inteiros entre o intervalo de 1 a 6. É isso que eu quero aqui. Por algum motivo eu quero isso aqui. Então como é que eu posso fazer? Eu vou dizer que uma certa variável vai receber essa informação. Então eu tenho k recebe, e eu posso montar a seguinte estrutura: 1 mais 6 menos 1 vezes Randy. Eu quero uma matriz 2x2. Ele já vai me retornar números gerados aleatoriamente nesse intervalo que eu defini, de 1 a 6. E aí eu posso estar brincando um pouco com isso aqui, ó, e gerando essas matrizes, continuar fazendo até a hora que eu quiser. Eu posso implementar isso em um loop também, né? Montar uma estrutura de repetição e para ir gerando esses números aleatórios. Então, agora a gente vai entrar na parte que se refere a operadores lógicos. E esses operadores, eles servem justamente para determinar se algo é verdadeiro ou falso. Então eu vou fazer meio que uma espécie de afirmação. E nessa afirmação eu vou testar para ver se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Então se for verdadeiro vai me retornar 1. Se for falso vai retornar 0. Então vamos lá, eu vou criar x igual a 23. Y igual a
15. E aí eu vou fazer minha primeira afirmação. Vou dizer que C recebe. E eu vou afirmar que X é maior do que Y. Se for verdadeiro, vai me resultar 1. Se for falso, vai me resultar 0. Então, é verdadeiro. X realmente é maior do que Y. 23 é maior do que 15. Se eu fizer o oposto, isso vai me retornar 0, porque é uma afirmação falsa. Posso fazer X é maior ou igual a Y. Isso me retornou 1 porque realmente é verdade. E eu posso estar variando aqui, ó. X é menor ou igual a Y. Isso vai me retornar 0 porque X é maior, né? Então ele não é menor ou igual a Y. E é isso a gente consegue estar aplicando, né, a alguns códigos que a gente for montar. E outra coisa que eu posso fazer é ver se X realmente é igual a Y. Nesse caso não é verdadeiro, mas eu posso montar um caso em que X é igual a Y. Vou colocar 15 aqui. E verificar. Vai me retornar 1, porque nesse caso é verdade. E verificar se eles são diferentes. Deixa eu voltar aqui para o valor que estava antes. Para ver se X é diferente de Y, eu posso colocar X, exclamação. Tem duas formas de a gente fazer, na verdade. X, exclamação, igual a Y. Isso é para ver se X é diferente de Y. Me retornou 1 porque realmente é verdade. Ou eu posso colocar o símbolo de til. Que também tem o mesmo intuito. Ver se eles são diferentes. E aí eu posso também aplicar quando eu estou trabalhando com a matriz. Eu posso escrever uma matriz e ver quais elementos dessa matriz são iguais aos elementos da outra matriz. Posso fazer o seguinte. A. Eu monto a minha matriz aqui. 1, 2, 3, 4. Então Enter. B igual. B recebe, né? 1, 5, 3, 50. E aí eu quero ver quais elementos que são iguais, tanto em A quanto em B. Eu coloco A igual B. Ele me retornou isso aqui. Porque esses são os elementos que são iguais. Eu posso ver também o que é diferente, né? Ó, então ele me retornou 1 para o que é diferente. Então, quando eu tenho 0 é porque é uma afirmação falsa. Não é porque é verdade. Não. E agora por último a gente tem. Então esses são os nossos operadores lógicos, isso que a gente acabou de ver. Agora a gente tem os operadores booleanos. E aí eu vou estar vendo algumas condições, vendo que. E nesses operadores booleanos, ele é um tipo de cálculo que ele vai me retornar também valores sendo verdadeiros ou falsos. Quando é verdadeiro, no caso quando é true, ele vai me retornar 1. Quando é false, ele vai me retornar 0. Então eu vou ter esses operadores lógicos. Esse aqui é o E comercial, tem esse símbolo, tenho também o til e o símbolo de exclamação, que vai ser I, que é AND. Então eu estou vendo se eu estou fazendo uma comparação entre duas coisas e vendo se é verdadeiro para ambos. Estou vendo se é verdadeiro em pelo menos um. Estou fazendo uma hipótese, né? Vendo se ela é verdadeira em apenas um. E esse aqui de baixo ele vai fazer justamente uma inversão. Então antes o que era verdadeiro acaba se tornando falso. Ele faz essa troca. Então agora a gente vai estar testando aqui também. São exemplos que estão no slide, né? Se vocês forem dar uma olhada, vai estar tudo no slide. Então, vamos lá. Eu vou montar minha matriz aqui. X igual... X recebe, né? Sempre o hábito, né? 1, 0, 2, menos 3. E aí Y recebe. E aí eu posso estar colocando vírgula, né? Vou colocar vírgula só para dar uma variada. 1 e 5. E agora eu vou fazer uma comparação. Né? Vou criar uma nova matriz C e comparar
de x e y elementos que são verdadeiros em cada um dos dois, né? Um verdadeiro quer dizer que sejam elementos diferentes de zero. Então vamos comparar x e y. Para me retornar a verdade para todos os elementos, eu preciso que o elemento daquela determinada linha, daquela determinada coluna, seja diferente de zero, e uma matriz de que o mesmo elemento, na mesma linha, na mesma coluna, também seja diferente de zero na outra. Então, vamos lá. Aqui, ó, você me retornou 0, 0 e 1 em 1. Quer dizer que, por exemplo, eu estou olhando em x. O primeiro elemento é verdadeiro, o segundo é falso, o terceiro verdadeiro, o quarto verdadeiro. Só que em y, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então o que acontece aqui é quando eu comparo x e y, os dois primeiros elementos, mesmo esse primeiro elemento de x sendo verdadeiro, aqui vai me retornar falso, porque o primeiro elemento de y é falso. Então ele acaba me retornando isso aqui. Ele verifica em ambos, né? Então para ser verdade eu preciso que em ambos os casos seja verdadeiro. Agora já para os dois últimos elementos, são não nulos, né, tanto para x quanto para y. Por isso que me retornou 1 em 1. E a gente pode estar testando variações aqui. Ó, me retornou isso aqui porque pelo menos em uma matriz é verdade. E eu posso estar testando aquele outro lá também. Cadê? Que ele me retornou isso aqui porque ele faz justamente uma inversão, né? Ou posso estar usando um símbolo de exclamação, que tem que significar a mesma coisa aqui nesse contexto. Deixa eu ver o que tem mais aqui. E aí agora a gente vai finalizar essa nossa primeira aula e vamos fazer um exemplo, né? O exemplo que eu pensei é justamente um classificador de notas. Então deixa eu só dar uma limpeza aqui. Clear, junto com um CLC, né? Apagar as minhas variáveis, aqui as minhas informações. Primeiro vamos listar o que a gente tem armazenado aqui, né? Do RUS. Tudo isso aqui que a gente tem armazenado. Então posso dar um clear, e aí um CLC, dou um enter. Beleza, já fiz a limpa aqui. Então agora a gente vai criar um classificador de notas. E o que eu quero que esse classificador faça? Eu vou gerar algumas notas. Essas notas podem ser feitas aleatoriamente ou posso carregar o meu código com valores que, por exemplo, são notas que estudantes tiraram em uma determinada disciplina. E aí eu quero analisar essas notas e ver quem que está aprovado, quem reprovou e quem vai fazer recuperação, né? Fazer uma segunda chamada. Não, segunda chamada não, é literalmente uma recuperação, uma prova final, né? Então vamos lá. É isso que eu quero fazer aqui. De início, eu vou criar uma variável para receber essas informações. Essas informações que eu quero são justamente a nota da galera. Então eu quero que essas notas elas variem entre 0 e 10. Porque é isso que eu estou analisando, né? Estou colocando as notas justamente nesse intervalo aqui. Então posso colocar 10 vezes rand, para gerar os meus números aleatórios. Então eu quero uma única linha com, sei lá, 10 colunas. Então isso vai me retornar justamente as notas aqui do pessoal, né? E aí eu quero que o meu código ele analise a situação de cada estudante aqui. Então como é que eu posso fazer isso? Eu vou estabelecer os meus critérios. Quero que para a pessoa esteja aprovada nessa disciplina, ela tenha uma nota, eu vou colocar notas porque eu vou acessar os elementos da minha matriz notas, né? Ela está armazenando as notas aqui. Então a nota ela tem que ser maior ou igual a 6. Então ele vai analisar essa minha matriz notas, que ele vai me retornar aqui que tem uma nota maior ou igual a 6. Então eu tenho uma pessoa aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então esses já estão aprovados, porque a nota está dentro da média, né? Maior ou igual a 6. Beleza, 4. Agora eu vou ver quem está reprovado, né? Quem está reprovado, que nem a final salva aqui.
reprovados. Então as notas elas têm que ser menores do que 6. Não, menores do que 6 não, perdão. As notas menores do que 4, na verdade. Esse é o meu critério. Quem tiver nota igual ou maior do que 6 está aprovado. Notas entre 4 e 6 vai fazer uma final. Vai fazer uma prova final, né, uma recuperação e tal. E quem tiver com nota abaixo de 4 já está reprovado. Então é isso que eu estou analisando aqui. Vamos lá. As notas menores do que 4. Vamos ver. Tem uma pessoa que já não conseguiu passar. Que é, se a gente for olhar em notas, o camarada tirou 0,65, né? 66, né, se for fazer um arredondamento, né? Então não deu muito bom não. E aí agora eu posso ver quem vai fazer a recuperação. Então eu vou ter que analisar duas coisas, né? Uma das primeiras condições que eu vou ter que analisar é se a nota ela é maior ou igual a 4. Porque se for menor do que 4, já não deu para ele. Então ela tem que ser maior ou igual a 4. E porque vejam só, para fazer a recuperação, se eu só deixar a nota maior ou igual a 4, isso já vai englobar também quem está aprovado. Então eu não quero que quem já está aprovado vai fazer a recuperação, porque não faz sentido, né? Se o camarada já está aprovado, para que ele vai fazer a recuperação? Então eu coloco aqui outra condição. Que essa nota também ela seja menor do que 6. Então eu coloco duas condições, né? Ele tem que estar com a nota maior ou igual a 4 e a nota menor do que 6 para poder fazer a recuperação. Então eu dou um Enter e aqui ele já exibe para mim quem está nessa situação. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Então o saldo no final das contas é 4 aprovados, 1 já está reprovado e 5 vão fazer recuperação. Então eu posso fazer. Esse é um modelo bem simples, né, de classificador de notas. Né? E aí eu posso usar o DISP, né, igual eu estava fazendo no começo da aula, né, para exibir essas informações. Notas. DISP, sei lá, aprovados. E por aí vai. Eu posso fazer a variante também para reprovados, mas não dá para fazer também. Então, é isso. Essas são as referências da aula de hoje. Aqui, o manual do Octave. E também tem esse material aqui, ó, que é uma apostila de Octave, que eu vou deixar na descrição. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.